Bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e eterno Pai, te louvo, agradeço por mais uma oportunidade. E assim nós devemos fazer todos os dias de nossas vidas. Agradecer, gratidão ao Senhor por todos os bens, por tudo que Ele tem nos concedido, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele fará na nossa vida, na vida dos nossos. Te louvamos, reconhecemos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Seja exaltado nos céus e na terra e tudo que nela há. Louvamos o Senhor. Eu louvo o Senhor. Agradeço, Senhor, por todos os teus benefícios, por toda a tua proteção, teu zelo, teu cuidado para conosco, para com você que está me ouvindo. Agradeça todos os dias ao Senhor pelo dom da vida, pelas oportunidades que o Senhor nos concede todos os dias, por renovar, revigorar nossas forças, renovar as nossas forças, para que possamos caminhar e nos conceder, porque Ele diz que quem precisar de sabedoria, buscar nele. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Desejarmos estarmos na sua presença todos os dias. Em meio às lutas, Senhor. Em meio às lutas, meu amigo, amado ouvinte. Mas se nós estamos com a fé pautada nele, alicerçada nele, Ele nos guia os nossos passos. Paráclitos, Espírito Santo, o Senhor, antes de subir aos céus e ir para o Pai, Ele foi a promessa dele, que não nos deixariam órfãos, enviaria um outro Consolador. Só que o Espírito Santo não é apenas um Consolador, ele é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e nós devemos, todos nós, seres humanos, confessar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, confessar o seu Filho amado Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas. Quem assim ainda não fez, faça, amados. Nós temos a decisão. Para onde irá a nossa alma? Se terá descanso eterno, só se você aqui nessa terra ainda, você confessar Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, o único Deus, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E buscarmos sempre termos relacionamento, comunhão com Ele, buscarmos estarmos com a fé alicerçada em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e clamar pelo Espírito Santo: Senhor, esteja comigo, Senhor, porque eu busco tua face todos os dias. E assim Ele guia os nossos passos, porque é promessa dele, está escrito na palavra dele: aquele que ama a minha palavra, aquele que me ama, que diz que ama ele, que ama a palavra dele, eu e o Pai o amará, e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Deixe que o Espírito Santo faça morada em você. Conceda para que o Senhor venha. E como é isso, irmã? Você toma posse da graça que já foi. Jesus já pagou alto preço na cruz. É a graça. O sacrifício do Senhor não é em vão. Existem pessoas que desviam a sua fé, colocam a sua fé em imagem esculpida, em idolatria, ídolos. O que é idolatria? É o ídolo, é tudo aquilo que você desvia. Você coloca o Senhor em segundo plano, em terceiro plano. Coloca a sua fé em imagens, seja ela de qual for a figura. Você, no caso, eu digo assim, a pessoa. Quando eu digo você, eu quero dizer assim, a pessoa que faz assim, que não coloca a sua fé em Cristo Jesus, coloca a sua fé em imagens, né? Pede a Santo Antônio, a Santo Expedito,
Amados, o Senhor perdoa tempo de ignorância. O que é a ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento. Mas a partir do momento que chega a você a verdade, Deus usa alguém para lhe dizer a verdade. Agora há poucos eu estava evangelizando lá embaixo, pessoal que faz esse serviço na rua, né? Que faz corta os matos na rua, né? Um trabalho como outro qualquer. E eu dei a palavra de Deus a eles, tão lindo, amados. Pararam para ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo, ele testifica que é ele que está falando. Então, tem essa preocupação também, de ouvir a voz do Senhor e assimilar, obedecer, buscar, primeiramente tomar a decisão de confessar Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele veio com esse propósito de salvar nossas vidas. E todo aquele que confessa a ele diante das pessoas, essa pessoa tem a vida eterna. Aí existe aquela ordenança, né, que o Senhor nos diz, está escrito, que é para nós estarmos em união, comunhão com os nossos irmãos. E porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, devemos estar reunidos, somos membros de um só corpo, um só espírito, e Jesus é a cabeça. Então, é necessário que você esteja ouvindo a palavra de Deus, porque a vida é edificada pelo anjo da igreja. O Espírito Santo, ele usa o pastor, a pastora, o missionário, o obreiro, para dar a palavra. Geralmente é o pastor, o missionário que faz isso, ou a pastora, a missionária. Então, temos ordenanças a cumprir, e essas ordenanças precisa a pessoa estar indo à igreja, ouvindo a palavra, cultuando ao Senhor, e nisso a sua vida é edificada. E ainda que na terra você possa desfrutar das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor, e na vindoura você ter o descanso da sua alma, que é a salvação, né? A vida eterna. Amados, das histórias bíblicas, o Senhor me mostrou ontem para falar sobre a história de Jó. Eu peguei um esboço, né? Eu fiz um resumo, mas eu queria ler o início do texto bíblico que está no próprio livro de Jó. Amados, estou com o óculos quebrado, mas dá para enxergar, tá? Eu vou ler um trecho do livro que está no primeiro capítulo de Jó. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, total de 10 filhos. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. Tinha muitos servos, né? De maneira que o nome era maior do que todos os do Oriente. E os seus filhos faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem, beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos ao Senhor. Aí ele dizia, né, que os filhos pecaram e blasfemavam de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó, ele oferecia sacrifícios, holocaustos ao Senhor e mencionava, né, as atitudes errôneas, né, que os filhos dele tinham.
Agora eu estou entendendo mais por que Deus permitiu tanta coisa, né? Jó, ele continuava cada vez mais se consagrando ao Senhor, se santificando. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tens, a obra de suas mãos, abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Ou seja, ele desfrutava de, assim, Deus permitiu, né, que ele fosse um homem próspero, rico. Aí ele diz assim: abençoaste as suas mãos e o seu gado está aumentando a cada dia. Mas estenda a tua mão e toca aí em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu na presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a ele, e eles que deram sobre eles, os saberes, e tomaram, e aos moços feriram no fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então, assim, amados, veio a destruição, né? Mataram os servos, houve a destruição, a perda dos filhos, a perda dos gados, né? E camelos e os animais. E o Senhor permitia que um viesse contar, né? Viesse dar a notícia, a má notícia, né? E estando ele ainda falando, veio outro, disse: fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. A nova, ele quer dizer assim, a notícia, né? Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tornaram os moços, feriram, quer dizer assim, a fio da espada, mataram. E só eu escapei para te trazer a nova, a notícia, né? Estando ainda este falando, veio... Então, assim, para adiantar a história, que nós sabemos, o Senhor permitiu que Satanás tocasse no corpo, né, de Jó. Então veio aquela... as feridas, né? Tipo uma lepra. É porque tem umas partes aqui muito repetitivas, né? Repetindo. Eu fiz um resumo aqui. Então, assim, ó, o livro de Jó tem um relato de um homem que permaneceu fiel, embora tantas coisas que aconteceram, tantas tribulações, ele perdeu, né, os filhos, ele perdeu os seus servos, muitos servos ele perdeu os seus gados, ficou pobre, né, era um homem rico, era um homem próspero, e quando aconteceu tudo isso,
ele ficou com uma chaga, umas feridas no corpo, ele se coçava, raspava as feridas com caco de vidro, de telha, aliás, de telha, e sofreu tantas tribulações, e ele deixou uma lição para cada um de nós, que tem até que o povo fala muito. Eu não tenho paciência de Jó, porque ele teve muita paciência, ele teve resiliência, ele teve fé. Na verdade foi a fé dele no Senhor que fez ele se sustentar. Que tem um trecho da Bíblia aqui, ó. E Jó está no capítulo 2, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade para com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, ouvindo pois 3 amigos todo este mal que tinha vindo sobre ele. Vieram, cada um do lugar Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e consertaram juntamente, vieram condor-se dele e consolá-lo. Então, eles sentaram, né, e se sensibilizaram com a situação de Jó, com todo o sofrimento de Jó. Mas também tem um trecho na Bíblia que relata que eles ficaram duvidando, assim, como se Jó tivesse culpa, né? Como se Jó tivesse em algum pecado e estivesse pagando aquilo ali por ter cometido algum erro com o Senhor, algum pecado com o Senhor. Na verdade, nós sabemos que não foi isso. Só que, assim, no decorrer de tanto sofrimento, né, eles rasgaram, os amigos de Jó, jogaram pó no ar, rasgaram as suas vestes em forma, assim, de indignação, né? E Jó, de tanto sofrimento, tem uma hora que Jó, ele amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Aí diz assim, ó, no capítulo 3, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aí ele disse assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandece sobre ele a luz. Aí ele começou a, de uma certa forma, praguejar sobre a dia que ele nasceu, né? Mas na verdade nós sabemos que foi tanto desgosto que ele estava, da situação que ele estava, mas momento algum ele praguejou sobre Deus, né? Ele blasfemou sobre o Senhor. Ele sempre teve a sua fé firmada em Deus e ele tinha fé que o Senhor ia tirá-lo daquela situação. Então, o livro de Jó, ele nos mostra, né, que embora em meio a tanta tribulação, a tanto sofrimento, tantas provações, perdas dos filhos, camelos, a experiência dele nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito da causa do sofrimento, né, a fragilidade da existência humana e os motivos para crer em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Eu passo por isso, você deve passar por isso também, né? Assim, passar por isso eu digo assim, por tanto sofrimento, às vezes, em determinada área da vida, algumas situações que você quer a solução assim, ó, de imediato, ou você já está esperando há anos, não é? Uma solução para alguma área da tua vida e ainda não chegou. Mas tenha fé, porque o Senhor, assim está escrito na palavra dele, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que esperam nele.